Fala casais, tudo bem com vocês? Bom, para quem não sabe, meu nome é Neia Nascimento, eu sou assessora de casamentos e hoje eu quero falar com vocês sobre o cronograma do evento. O cronograma de casamento é um item que acaba gerando muitas dúvidas. Primeiro porque muitos noivos não sabem nem o que é, nem para que serve. Então vamos começar por aí para a gente começar literalmente pelo começo. O cronograma de casamento é onde a gente tem a descrição de tudo o que foi feito. Pensa que quando você está contratando um casamento, você contrata serviços picadinhos, você contrata isso com o fotógrafo, contrata vídeo com a equipe de vídeo, você contrata o espaço com um lugar, você contrata o buffet com outro, assessoria de outro. E o cronograma ele nada mais é do que um documento que unifica tudo aquilo que foi contratado. E aí, nesse cronograma, a gente exemplifica o que vai ser feito, como vai ser feito, quais os horários. Então, é como se fosse um catadão do seu casamento. Então, quando você pensa que não é um catadão, que ele junta todas as informações, todos os fornecedores num único documento, acho que aí você consegue entender a importância desse cronograma. Quando a gente pensa em cronograma, é importante que a gente analise, primeiro, como que a gente monta esse cronograma. É importante que a gente tenha com todos os seus contratos em mãos. Então, como eu faço? Vamos entender que cada assessor tem um formato de trabalho e cabe você, noivo, que contratou essa equipe, se adaptar a esse formato. Se você não gostou, contratou outro assessor, gente. Tudo bem, tá tudo fácil. Mas é importante que você se adeque a esse estilo de trabalho de cada assessor. Vou dizer como eu trabalho, tá? Mas isso pode variar muito de acordo com cada equipe. Eu gosto de ter todos os contratos de todos os fornecedores em mãos. Ou seja, eu vou entender o que foi contratado, com quando foi contratado, com quem foi contratado. E aí vem uma coisinha assim, ó, que eu sempre falo para vocês, que é super importante vocês terem o domínio de tudo que está contratado, que é mega importante vocês terem isso tudo em contrato. E aí tá explicado por quê. Quando a gente tem tudo em contrato, quando vocês passam para mim ali na assessoria, já tá tudo em mãos, eu consigo identificar tudo que tá feito, o que não tá feito, e a gente segue a partir daí. Então, quando eu recebo essas informações, quando eu vou formar o cronograma, quando eu vou criar o cronograma de cada casal, a primeira coisa que eu faço é pegar todos os contratos, entender o que foi contratado, com quem, quando, como. E aí eu vou deixar isso tudo nesse documento. Eu vou colocar lá quem foi a equipe de fotografia contratada, que horas que ela chega, que horas que ela sai, quantas pessoas tem na equipe, o que ela vai fazer, o que ela vai levar. Mesma coisa com o buffet, mesma coisa com o espaço, enfim. Eu vou pegar todas essas informações e colocar dentro desse cronograma. E aí, essa parte deste cronograma, eu costumo dizer que é o meu cronograma de montagem. É o cronograma de organização do pré-casamento. Com esse cronograma de montagem, de pré-casamento, eu consigo identificar se tudo aquilo que é necessário para o seu casamento já foi contratado. Alguns detalhes, por exemplo, às vezes os noivos contratam a decoração, esquecem de contratar um buquê, o buquê fica ali perdido. E é nessa hora que a gente refina esses detalhes e coloca ali, dá nome aos bois, vê quem é que vai levar o quê, quando vai levar e como vai levar. Então, nessa parte do cronograma de montagem é isso que eu costumo fazer. A próxima dica é relacionada ao cronograma do dia do casamento. Pode ser chamado também de roteiro dos noivos, que ali a gente exemplifica, coloca horário a horário o que vai ser feito nesse dia. Então, quando a gente pensa que a gente tem dia da noiva, a gente tem dia do noivo, que horas que eles vão estar se trocando, que horas que eles vão se arrumar, que horas que a casa abre para a organização, que horas que vai acontecer a cerimônia, que horas acontece a recepção de convidados, se vai ou não ter fotos protocolares, que horas que isso vai acontecer. Então, assim, essa parte do cronograma, que eu chamo de roteiro dos noivos, ela acontece mais ou menos dessa forma. É quando a gente determina um horário para cada item do que vai acontecer no casamento. Por que isso é importante? Quando a gente determina horários de tudo que vai acontecer no casamento, fica muito mais fácil da gente programar e não ter uma atração batendo de frente com a outra. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você vai ter escola de samba no seu casamento. Se você vai pôr escola de samba no seu casamento, não vai colocar no mesmo horário do jantar, certo? Porque se você coloca no mesmo horário do jantar, ou as pessoas vão jantar e vão deixar a escola de samba ali esquecida, ou as pessoas simplesmente não vão jantar
e vão pra farra ali na parte da escola. Então, não é interessante que isso aconteça no seu casamento. O mais interessante no casamento é que a gente determine pontos e horários, mas que sua festa seja uma crescente, que a gente consiga elevar o ritmo dessa festa sempre. Então, quando a gente coloca neste cronograma, horário a horário, tudo o que vai acontecer, em que momento vai acontecer, isso facilita muito a visualização, tanto da equipe de assessoria, quanto dos demais fornecedores. A gente consegue saber o que a gente vai fazer em cada momento, se alinhar, se refinar. Pois, como eu falei, vocês contratam fornecedores diversos para um único casamento. Muitas vezes esses fornecedores nem se conhecem. Então é difícil a gente se alinhar com uma pessoa que a gente não se conhece. E se a gente não tem um documento que dite o que a gente tem que fazer. E é para isso que serve o cronograma do casal. Outro ponto que eu considero muito importante nessa parte do cronograma é a gente dividir. Eu, assessora, criei o cronograma, coloquei todos os fornecedores e eu acho muito importante dividir isso com os demais fornecedores. Eu acho importante. E olha, vamos ver se você também acha isso importante. Mas assim, vamos entender. Eu acho importante que a decoradora saiba que eu tenho um totem de fotos. Porque aí, na hora que ela vai montar o layout, ela separa o espaço para esse totem. Eu acho importante que o espaço, que a gastronomia saiba que eu tenho uma escola de samba. Porque aí eles vão se programar para, nesse momento, servir um pouco mais de água, um pouco mais de bebida, um pouco mais, girar esses garçons mais para o momento, para a região da pista do que para a região das mesas. Eu acho importante o fotógrafo saber se tem uma outra equipe contratada somente de vídeo. Porque aí ele vai saber como se posicionar, tanto na parte da sua cerimônia, no altar, como na parte da festa. Ele vai entender que ele tem que dividir ali o tempo de vocês, noivos, com outra equipe. Entende, então, que o cronograma, ele não somente existe, ele existe e ele deve ser compartilhado com todos os seus fornecedores. É importante que esses fornecedores saibam de tudo o que está acontecendo no casamento. Dessa forma, a gente evita erros, a gente facilita o andamento do seu casamento e isso sim se torna uma coisa muito mais natural e, como eu falei, se faz uma festa crescente. A gente faz a sua festa acontecer cada vez mais leve, mais prazerosa e de uma forma muito mais gostosa. E aí, se eu digo que esse cronograma ele deve ser compartilhado, ele deve ser enviado aos fornecedores, a gente também tem que parar e pensar um pouquinho que a gente deve considerar os outros fornecedores. Por quê? Muitas vezes a gente, ainda usando os mesmos exemplos, eu coloco um totem de fotos. É importante que do lado desse totem, ali na região onde ele vai ser instalado, tenha uma fonte de energia, que ele tenha uma tomada para ligar o equipamento. Básico, né? Mas muitas vezes não é pensado. Se a gente tem uma equipe de escola de samba, é importante que o DJ ou a banda saiba disso, para que eles possam criar um repertório mais adequado para não ficar repetitiva a sua festa. Então, é importante que todos esses fornecedores que foram contratados e estão no seu casamento saibam desse cronograma, entendam esse cronograma e participem também da montagem desse cronograma. Esse cronograma, ele tem que ser uma coisa que seja, como eu posso dizer? Ele tem que funcionar para todos. Não adianta só funcionar para a assessoria. Tem que funcionar para todos. Ele tem que ser um documento que pense em todos os fornecedores que foram contratados, não somente em um. Então, se a gente contratou um fotógrafo e às vezes expectativas dos noivos, por exemplo, terminou a cerimônia, fazer as fotos externas entre a cerimônia e a recepção. É importante que isso esteja alinhado em cronograma e esteja alinhado também com a equipe de fotografia. Não adianta pensar que vai demorar 10 minutinhos essas fotos. Não vai. Vamos pensar aqui em São Paulo. A gente mora em São Paulo. Eu moro em São Paulo. Então, assim, aqui em São Paulo, 10 minutos eu levo para estacionar o carro. Então, se a gente vai pensar que os noivos vão fazer essas fotos, sei lá, na Paulista, por exemplo, é importante que eu me programe para isso. É importante que eu coloque um horário, que eu determine, que eu feche esse horário com a equipe de fotografia, de vídeo, para que seja um horário confortável, para que eles consigam fazer o serviço deles e para que também não atrapalhe o andamento do evento. Então, além de você criar esse cronograma, divida esse cronograma com os fornecedores. Faça com que eles participem da criação desse documento. Afinal, como eu disse, é esse documento que vai ditar a regra da festa inteira. Não adianta cada fornecedor trabalhar só no seu quadrado. Não, o casamento é único.
É um único evento e a gente precisa trabalhar juntos para que tudo dê certo. E um último ponto, mas não menos importante, com certeza, talvez seja o mais importante, é que esse cronograma ele tem que estar alinhado à expectativa de vocês, noivos. Então não adianta eu, minha equipe de assessoria, a gente criar um cronograma que seja muito funcional para mim, para a equipe de fotografia, para a equipe de vídeo, para a equipe do espaço, do buffet, da gastronomia, do bar, e não ser funcional para vocês, noivos. Entendam que vocês, noivos, vocês precisam aprovar e validar esse evento, esse cronograma. Afinal, é com base nesse cronograma que a gente vai gerar todo o seu evento. Entenda, nós fornecedores de casamentos, a gente vive disso. A gente faz casamento todo final de semana. Então, pra gente, é muito fácil fazer um casamento. A gente sabe o que fazer. Mas a gente tem que trazer identidade para o casamento. O que eu faço para um casamento X, eu não posso fazer para um casamento Y. Eu já fiz casamentos mais tradicionais que não podiam ter balada. Eu já fiz casamentos que só tiveram balada. Entende que uma coisa que eu fiz em um não vai funcionar no outro. Então, vocês, noivos, precisam bater esse cronograma com a sua equipe de assessoria. E tenham, gente, por favor, tenham uma equipe de assessoria. Nem que seja uma assessoria mais final, uma assessoria mais voltada para o dia do seu casamento. Não deixe isso na mão da tia, da amiga, da vizinha, da porteira, da não sei das quantas, gente. Vocês já investiram tanto no casamento, vocês colocaram tanta energia. Não só, quando eu digo investimento, eu não digo só investimento financeiro. Que financeiro é importante? Sim, é. Mas assim, vocês já colocaram tanta energia, tanta expectativa nesse dia. Não deixe na mão de uma pessoa que não vai saber dominar e resolver um problema se precisar e organizar alguma coisa que esteja fora do comum. Deixe o seu casamento na mão de um profissional. E como eu já falei outras vezes, pesquisem se ele é profissional mesmo, porque não é porque eu casei que eu sei fazer casamento, né? Vamos combinar. Porque eu casei, eu sei fazer o meu casamento. Quem diz? Será que eu sei fazer o seu? Será que eu sei as expectativas do seu casamento? Será que eu sei as necessidades do seu casamento? Só um profissional vai saber. Então, tenham essa equipe de assessoria e feche, refine esse seu cronograma com essa equipe para que esteja dentro da sua expectativa e dentro daquilo que seja necessário para todos os fornecedores, certo? Então, gente, agradeço por vocês estarem por aqui, por assistirem. Se vocês precisarem de qualquer coisa, se tiverem mais alguma dúvida sobre relacionado ao seu casamento, qualquer outro tema que eu ainda não tenha abordado, deixa aqui meus contatos. Pode deixar uma caixinha de perguntas, pode me mandar uma mensagem que com certeza eu vou criar um material para fazer e trazer conhecimento cada vez mais para vocês, noivos. Como eu sempre digo, quando vocês sabem o que vocês estão contratando, como vocês estão contratando, não existe erro. Facilita muito a nossa vida de assessoria, facilita muito mais a vida de vocês, noivos. Alinhando as expectativas, a gente não tem erro no dia do casamento e tudo acontece muito bem. Muito obrigada pela presença. Um beijão. Tchau, tchau.